Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à 9ª reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Presentes aqui os membros da Comissão de Constituição, eu e o vereador Renato, e na Comissão de Finanças, eu e o vereador Sargento Pereira, correto? Nós temos a leitura de algumas atas, na verdade uma só, não é isso? A ata da 8ª reunião, a da 5ª ficou em aberto ainda, né? Não temos quórum. Então nós vamos fazer a leitura, discussão e votação da ata da 8ª reunião para iniciar. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 8ª reunião conjunta. Aos 15 dias do mês de setembro de 2020, às 15h50, na sede da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Os vereadores Carlos Eduardo Correia Molina, Renato Nascimento de Moraes e Marcos Pereira de Paula. A assessora teste de comissão Regiane Goulart assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 7ª reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. A ata da 5ª reunião ordinária não foi lida por não ter quórum para a votação. Em seguida, o presidente colocou em discussão e votação os pareceres dos seguintes projetos. Projeto de lei número 4476 de 2020, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de anteparo de vidro ou material similar acima dos balcões de bufês e restaurantes e demais estabelecimentos comerciais que preparam ou servem refeições na forma de buffet de autoria do prefeito municipal. Parecer da Comissão de Constituição, em votação foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes. Parecer da Comissão de Finanças, em votação foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Marcos Pereira de Paula. Projeto de lei número 4477 de 2020, que institui e inclui no calendário de festas e eventos do município a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, de autoria do vereador Kleber Davi. Parecer da Comissão de Constituição, em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes. Projeto de lei número 4478 de 2020, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Policiais Militares da Mantiqueira, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Parecer da Comissão de Constituição. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 15 de setembro de 2020. Carlos Eduardo Correia Molina, Renato Nascimento Moraes e Marcos Pereira de Paulo, que são membros dessas comissões. Muito obrigado, Regiane, pela leitura da ata. Coloco a ata da 8ª reunião em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. A ata da 8ª reunião está aprovada por unanimidade dos presentes. Muito bem, nós vamos passar então para os temas dessa nossa sessão, que seria a leitura, discussão e votação de alguns pareceres. Parecer ao projeto de lei 4470, 71 e 72. Vamos lá na sequência, começando pelo 4470. Parecer de Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4470. Relatório. De autoria do chefe do Executivo, senhor Rodrigo Imar Martinez Rieira, é submetido à apreciação plenária da Câmara Municipal de Itajubá o substitutivo ao projeto de lei número 4470, que altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021. Nos termos do artigo 1º, fica alterado o anexo 3º, ações e unidades executoras que constam no Plano Plurianual de Ação Governamental de 2018 a 2021, aprovado pela Lei nº 3.197, de 24 de julho de 2017, e alterações posteriores
passando a incluir a ação Criação do Fundo Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal de Governo, forma do anexo a esta lei. Justifica o chefe do Executivo Municipal, argumentando que apresentamos aos nobres edis a alteração ora proposta no Plano Plurianual de Ação Governamental de 2018-2021, a fim de incluir a ação Criação Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência de Itajubá. Parecer do relator. Preliminarmente, destacamos que o substitutivo em análise não contém dispositivo de validade, sendo necessário que seja acrescido um artigo 2º ao projeto. Assim, sugerimos novo artigo nos seguintes termos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Por derradeiro, conforme já observado preliminarmente, para que a proposta possa seguir seu regular trâmite, necessário que seja acrescido um artigo de vigência ao projeto dos seguintes termos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, além da correção dos valores previstos no anexo, ação, manutenção do gabinete e assessoria especiais no exercício de 2020, conforme já exposto acima. Voto do relator. Dessa maneira, após a inclusão do artigo 2º e correção do anexo ao projeto, o substitutivo poderá seguir seu regular trâmite em plenário, observando a ordem de aprovação dos projetos do PPA, LDO e abertura do crédito especial. Itajubá, 17 de setembro de 2020. José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Posso ler o de finanças já? Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4470. Relatório. De conformidade com a lei orgânica do município e o regimento interno desta Casa Legislativa, recebendo o substitutivo ao projeto de lei número 4470, de 2020, de 19 de agosto de 2020, de autoria do chefe do Executivo para exarar parecer financeiro orçamentário. A presente propositura tem por objetivo alterar dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021 e, em sua justificativa, o autor pretende incluir no mesmo a ação Criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência de Itajubá. Voto do relator. Diante do exposto, salvo melhor análise, entendemos que, em primeiro lugar, deva ser votado o substitutivo ao projeto de lei número 4470 e, posteriormente, o projeto que dispõe sobre a alteração da LDO para a abertura do crédito especial. Feito isto, e corrigindo os dados do custo financeiro para o exercício de 2020, conforme acima, a propositura poderá seguir seu regular trâmite. Itajubá, 23 de setembro de 2020. Antônio Raimundo Santos, relator dessa comissão. Ok. Obrigado, Regiane. O parecer ao projeto de lei 4470, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018 a 2021, encontra-se em discussão. Vereador Renato. Vereador Molina, que preside essa sessão, muito boa tarde. Boa tarde, amigo Sargento Pereira, vereador também nos auxiliando nos trabalhos nessa comissão, Regiane, equipe da comunicação e todos que nos acompanham. Na leitura do parecer, foi colocada uma observação com relação à sugestão de incluir o termo no artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E uma das maneiras de nós promovermos essa alteração como comissão é de originar uma emenda ou por meio de uma correção na redação final. Então, se a gente considerar a importância de se dar celeridade no projeto do plano plurianual e considerar o tempo que pode demorar a tramitação de uma emenda, eu sugiro então que a gente registre aqui na nossa ata essa redação final, que é uma observação importante, porém muito simples, né, de ser feita, e aí acho que somente esse instrumento de registrar em ata para constar na redação final seja o suficiente para atender o que consta no parecer, né? Pode ser, presidente? Sim.
Penso que a melhor solução, com maior rapidez, seria essa mesmo, e dentro do que o regimento nos permite. De acordo? Só para ficar registrado aí, de acordo. Algo mais em discussão? Não? Então, com essa observação, então, constando em ata, nós aprovamos, então, por unanimidade dos presentes, o parecer ao projeto de lei 4470. E, na sequência, vamos tratar, então, do projeto de lei 4471. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4471. Relatório. De autoria do chefe do Executivo Municipal, Rodrigo Imar Martínez Rieira, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o substitutivo ao projeto de lei número 4471, que altera dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. De acordo com seu artigo 1º, fica alterado o anexo de metas físicas e previsão de cargos e admissão de pessoal que constam na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, aprovados pela Lei número 3.226, de 18 de julho de 2019, e alterações posteriores, passando a incluir a ação Criação do Fundo Municipal de Defesa de Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal de Governo, na forma dos anexos a esta lei. Justifica o chefe do Executivo Municipal, argumentando que apresentamos aos nobres edis a alteração ora proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a fim de incluir a ação Criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência de Itajubá. Por derradeiro, conforme já observado, preliminarmente, para que a proposta possa seguir seu regular trâmite, necessário que seja acrescido um novo artigo de vigência ao projeto nos seguintes termos. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Voto do relator. Dessa maneira, com a sugestão de emenda apresentada, de acordo com a legislação vigente e em consonância ao entendimento da própria Corte de Contas do Estado, entendemos não existir qualquer impedimento legal para a alteração pretendida no substitutivo ao projeto de lei número 4471, lembrando apenas a ordem de votação em relação à alteração pretendida no plano plurianual de 2018 a 2021. Itajubá, 17 de setembro de 2020. José Roberto Floriano, relator desta comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao substitutivo projeto de lei número 4471. Relatório. Temos em mãos o substitutivo ao projeto de lei número 4471 de 2020, de 19 de agosto de 2020, de autoria do chefe do Executivo, que altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, para exararmos parecer financeiro orçamentário conforme prescrição da Lei Orgânica do Município e regimento interno da Câmara Municipal. Na justificativa, o autor argumenta que apresentamos aos nobres edis a alteração ora proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, a fim de incluir a ação Criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência de Itajubá. Voto do relator. Respeitando a ordem de votação em relação à alteração pretendida no plano plurianual de 2018 e 2020, não enxergamos, salvo melhor análise, óbice para a aprovação dessa propositura. É o que temos. Itajubá, 23 de setembro de 2020, Antônio Raimundo Santos, relator dessa comissão. Muito bem, Regiane, obrigado mais uma vez. Eu penso que para esse projeto, ou melhor, para o parecer do projeto 4471, a discussão vai no mesmo caminho, né? Então, eu queria propor também que constasse em ata que a redação final venha contemplar, então, conforme o parecer já enunciou aí logo no finalzinho. E assim nós podemos dar prosseguimento. Algo mais para ser discutido? Não? Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o parecer ao projeto de lei 4471, com a mesma ressalva que nós fizemos no 4470.
Partindo, então, para o projeto de lei 4472. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4472. Relatório, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Rodrigo Imar Martinez Rieira, é submetido ao plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de lei número 4472, que autoriza o Executivo a abrir crédito especial para cobrir despesas com a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal de Governo e da outras providências. Justifica o chefe do Executivo Municipal, argumentando que, tendo a honra de submeter a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei, objetivando abrir crédito especial para cobrir despesas com a criação do projeto Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, para atender a Câmara Municipal de Itajubá, através do ofício CMI número 7, 2020, para atender a Secretaria Municipal de Governo e da outras providências. Apresentamos o projeto de lei em pauta, devido à necessidade de criar no orçamento vigente a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá. No artigo 1º, está que fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente para cobrir despesas, a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, até um montante de R$ 6.000. Para fazer a face à abertura do crédito pretendido, no artigo 1º, nos termos do artigo 2º, diz no projeto que serão usados recursos provenientes da anulação da dotação 0201010412200002 de 2008, manutenção do gabinete e assessorias especiais, número 33901400, diárias, pessoal civil no valor de R$ 6.000. No artigo 3º do projeto, dispõe que fica ao Poder Executivo autorizado a suplementar, se necessário, os referidos créditos especiais, de acordo com os limites determinados no artigo 4º da Lei Municipal número 3.230 de 2017, utilizando para tanto anulação parcial ou total das dotações orçamentárias, conforme inciso 3º, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei número 4.320 de 64. No artigo 4º, dispõe que ainda fica ao Poder Executivo autorizado a suplementar, se necessário, os referidos créditos especiais, de acordo com os limites determinados no balanço patrimonial do exercício de 2017, conforme inciso, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei 4.320 de 64. Parecer do relator. Preliminarmente, necessário que seja realizada a correção referente à Lei Municipal número 3.230 de 2017, citada nos artigos 3º e 4º do projeto, ora analisado. Atualmente encontra-se vigente na Lei número 3.343, de 2 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itajubá para o exercício de 2020. Voto do relator. De todo o exposto, realizadas as correções indicadas nos artigos 3º e 4º, nos termos da observação preliminar, e após a aprovação do substitutivo ao projeto de lei número 4470 e do substitutivo ao projeto de lei número 4471, adequando-se às normas constitucionais e infraconstitucionais, estarão presentes os requisitos exigíveis para a abertura do crédito especial, viabilizando o presente projeto a seguir seu regular trâmite em plenário. Itajubá, 17 de setembro de 2020. José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei número 4472. Relatório. Na conformidade com os preceitos regimentais da Casa Legislativa, recebemos o projeto de lei número 4472 de 2020, de 14 de setembro de 2020, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para cobrir despesas com a criação do projeto Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal de Governo e da outras providências para a emissão de parecer financeiro orçamentário.
O chefe do Executivo cita na justificativa: tenho a honra de submeter a essa Casa Legislativa o presente projeto de lei, objetivando abrir crédito especial para cobrir despesas com a criação do projeto Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, para atender a Câmara Municipal de Itajubá através do ofício CMI número 7 de 2020, para atender a Secretaria Municipal de Governo e dar outras providências. Apresentamos o projeto de lei em pauta devido à necessidade de criar, no orçamento vigente, a criação do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Itajubá. Voto do relator. Realizadas as correções indicadas no artigo 3º e 4º do projeto de lei, nos termos da observação acima e após a aprovação do substitutivo ao projeto de lei número 4470 e do substitutivo ao projeto de lei número 4471, salvo melhor análise, a presente proposta poderá seguir seu regular trâmite no plenário. É o parecer, Itajubá, 23 de setembro de 2020. Antônio Raimundo Santos, relator desta comissão. Muito obrigado. Coloco, portanto, em discussão o parecer ao projeto de lei 4472. Vereador Renato, tem uma observação? O parecer do relator traz algumas observações importantes para serem consideradas e discutidas aqui nessa comissão. E uma delas me ocorreu aqui uma dúvida, porque o projeto original menciona a Lei Municipal 3230, né, 3.230, que é de 2017. Porém, a lei que está em vigor é a 3343 de 2019. E aí o parecer do relator recomenda que seja feita a menção, a referência na forma correta. A dúvida que me ocorre aqui é justamente uma análise um pouco mais detalhada sobre a lei que foi mencionada. A mais atual é a de 2019. Bom, então, o que ele coloca aqui no parecer do relator é 2019. Dezembro de 2019. E a outra observação é uma correção simples na ementa do projeto, do projeto de lei, para retirar o termo projeto, para ficar mais adequado na redação aí legística. Bom, também acredito que isso pode ser corrigido numa redação final, sem emenda. Bom, então é só essa observação. Então está tranquilo. Fica, então, no final das contas, semelhante ao procedimento que nós adotamos nas duas anteriores, 4470, 4471. Essa também fica para a redação final corrigir esses dois pequenos probleminhas aí. Correto? Algo mais a ser discutido? Coloco em votação, então, o parecer ao projeto de lei 4472. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o parecer. Encerrando, assim, os assuntos dessa pauta. Algo mais os senhores gostariam de tratar? Ok. Encerrado, então, os assuntos dessa tarde, nós agradecemos a proteção de Deus e a presença de todos. Boa tarde.